Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. E vamos fazê-lo no Salmo de número 80. Nós vamos pensar um pouquinho a partir desse texto. Nós retomamos o nosso estudo sobre o discipulado cristão e temos pensado um pouco, trabalhado com base no livro, não é, A Treliça e a Videira. Esse é o texto que nós temos pensado e trabalhado um pouquinho. É o material base nosso, não é? E nós naturalmente nos voltaremos para algumas passagens bíblicas, para alguns momentos, no intuito de compreendermos melhor a importância, a necessidade do discipulado cristão. Não é? Então, Salmo de número 80, nós vamos fazer a leitura desse texto. Não é? Nós vamos fazer de forma responsiva. Eu vou lendo os ímpares e os irmãos vão lendo os pares. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Limpaste o terreno, e ela lançou raízes e encheu a terra. Seus ramos se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Amém. Queridos, nós começamos na semana passada, ou recomeçamos na semana passada, a pensar um pouco sobre o discipulado cristão. E há uma frase que eu creio que ela não deve jamais sair da nossa mente. Frase que nós utilizamos como base do 1+1. Interessante que hoje, quando eu mandava, não é, a questão do 1+1, teve um membro da igreja que mandou uma interrogação para mim. 1+1, o que é?
E aí eu fiquei pensando, onde é que as pessoas estão? Não é? Porque 1+1 eu lancei aqui ainda nos cultos iniciais, quando a gente voltou no domingo à noite, divulgando vários vídeos, vários textos, várias músicas que a gente foi postando, incentivando em um membro da igreja que está no grupo, da igreja que acompanha, que está em culto presencial, o que é 1+1? Ora, se não sabe o que é 1+1, imagine o cumprimento da tarefa que era disseminar aqueles vídeos ou aqueles textos a outras pessoas, especialmente pessoas descrentes, que ainda não conhecem o Evangelho, que não conhecem ainda a Cristo. Não é? Eu estou só exemplificando, irmãos, porque eu disse isso aqui no início, numericamente, se nós temos uma membresia de 100 e poucos membros adultos, hoje eu finalizei, eu tenho mais ou menos a prévia de quantas pessoas participarão desse primeiro encontro nosso, virtual. Não chegamos ainda a 15 pessoas. Alguns, claro, já, pastor, a quem eu estava enviando os vídeos, evangelizando, não quis participar, não se dispôs. Mas eu sei, queridos, que o baixo número, ou seja, 10% aí, não é porque as pessoas não quiseram participar. Foi porque nós, como membros da igreja, não quisemos ou não fizemos aquilo que é responsabilidade nossa, fazer outros discípulos para Cristo. E essa experiência, queridos, tem sido salutar para nos mostrar que o problema do não crescimento e desenvolvimento da igreja não é Deus não converter e não trabalhar no coração dos pecadores. Somos nós, igreja, que não cumprimos a nossa responsabilidade. Não cumprimos a nossa... pastor, então quem não participou do 1+1 não cumpre a sua responsabilidade. O 1+1 é apenas um exemplo. Se eu gravando vídeos, Cristiano gravando músicas, textos que a gente postou, colocava lá no WhatsApp gratuitamente, você só tinha o trabalho de clicar em cima e encaminhar para uma outra pessoa. Se eu e você não fizemos isso, imagine algo até que a gente precisasse investir do nosso bolso. Não para pagar alguém para fazer no nosso lugar, mas para a gente fazer. Porque o discipulado, a evangelização, não é uma tarefa de terceirização. É individual, é particular, é privada, é nossa. Se nós não o fazemos, não temos o direito, nem a audácia de posteriormente reivindicar algum crescimento, algum progresso, algum desenvolvimento da igreja do Senhor, porque nós não estamos fazendo sequer a nossa parte. Então é algo para a gente pensar, queridos, é algo para a gente pensar. Por isso que nós estamos trabalhando sobre o discipulado, e a frase que eu faço referência, que nós não devemos esquecer jamais dela é: ser discípulo de Jesus significa fazer outros discípulos para Jesus. Pastor, ser discípulo de Jesus significa dar o dízimo. Ser discípulo de Jesus significa frequentar a igreja. Ser discípulo de Jesus significa vestir-se decentemente. Ser discípulo de Jesus significa participar da escola dominical. Isso faz parte também. Mas a missão principal, básica, essencial da vida de um discípulo é fazer outros discípulos para Jesus. O Salmo 80, queridos, ele foi escrito num tempo, em que muitas igrejas, foi escrito em um tempo em que Israel se sentia como muitas igrejas se sentem hoje. Como? Os dias de poder, redenção, vitória de Deus pareciam estar no passado. Porque o povo de Israel era um povo que desfrutava e vivenciava essa experiência de poder.
da manifestação do poder de Deus, do cuidado de Deus, da prosperidade vinda da parte de Deus, da paz nas fronteiras vindas da parte de Deus. E quando porventura guerras aconteciam, a proteção de Deus, a vitória de Deus. Ou nós não nos recordamos da belíssima construção do templo de Jerusalém, que todos que viam, que contemplavam aquela obra magnífica, ficavam boquiabertos, impressionados. Os milagres, os feitos, o poder de Deus, o avanço que Deus concedia. Mas parece, queridos, que esse tempo, dentro do contexto aqui do Salmo 80, parece que esse tempo tinha passado, não é? Parece que o favor de Deus, o esplendor de seu rosto sobre eles estava preocupantemente ausente. E aí, queridos, nós devemos fazer a reflexão: o que seria de um povo como Israel e o que é da igreja sem o resplandecer do brilho do rosto de Deus, da face de Deus, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da prosperidade vinda da parte de Deus. O que seria? O que seria? Nos recordemos então de João 15. Sem mim, disse Jesus, vocês podem fazer muitas coisas. Foi isso que Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. Israel tinha vencido, Israel tinha prosperado, Israel desfrutava de paz em suas fronteiras, Israel vencia os inimigos porque Deus abençoava. A igreja prospera, a igreja avança, a igreja supera os obstáculos, as dificuldades, a igreja cresce numericamente, a igreja cresce quantitativamente, a igreja cresce em fervor, em oração, em devoção, à medida que Deus a abençoa. Sem a presença de Deus, inútil é qualquer trabalho. Vamos nos lembrar de Moisés, quando Deus disse: manda o povo ir, Moisés, eu vou dar livramento, eu vou abençoar, mas eu não vou. Foi o que Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for comigo, não nos tire daqui, não nos faça sair deste lugar. O que adiantava Moisés, os israelitas, usufruírem das bênçãos e dádivas materiais sem a presença de Deus? Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E esse Salmo 80, queridos, ele traz esse cenário, né? Para eles, Deus parecia um pai desapontado que tinha visto seu filho obstinado embaraçá-lo e humilhá-lo muito frequentemente e se afastar entristecido e de coração ferido demais para continuar olhando para ele. Essa, queridos irmãos, é a realidade do Salmo 80. Se os irmãos prestaram bem atenção, a despeito da minha versão ser um pouquinho diferente da dos irmãos, mas olha o que diz o versículo de número 3, por exemplo, do capítulo do Salmo 80: restaura-nos, ó Deus, restaura-nos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto. Versículo de número 4: ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? O Senhor não responde às nossas orações. O Senhor está irado por causa dos nossos pecados e não está ouvindo as nossas preces. Versículo 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Esse é o clamor, queridos. Versículo 14: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos.
Esse é o clamor que permeia todo o Salmo 80. Senhor, olha para a gente. Senhor, mostra-nos de novo o teu rosto. Senhor, restaura-nos. Senhor, salva-nos. Senhor, socorre-nos. Ouve a nossa oração, Senhor. Até quando a tua ira vai persistir, de forma que o Senhor não escuta a nossa oração? Algumas igrejas, queridos, ou muitas igrejas, elas muitas vezes se assemelham a essa realidade do Salmo de número 80. Não é difícil acharmos hoje esse tipo de linguagem em nosso coração e em nossos lábios. Nossas igrejas hesitam e tropeçam, o crescimento é demorado, não existente, ou utilizando-se de um eufemismo negativo. O crescimento da igreja ele é demorado, ele não existe ou ele é negativo. Em que sentido? Muitas vezes há mais pessoas saindo da igreja do que entrando na igreja. Há mais pessoas que estão abraçando a vida mundana, secular, do que pessoas que estão abandonando, abdicando a vida regada aos seus prazeres terrenos para, naturalmente, uma vida de dedicação a Cristo Jesus. As igrejas modernas podem não estar sob o ataque direto e o desastre que Israel estava experimentando na ocasião do Salmo 80, mas certamente ainda nos perguntamos o que Deus está fazendo no mundo. Ele ainda está ouvindo as nossas orações, Ele ainda vai agir. Será que Ele ainda é o soberano de tudo? Qual é o plano que Ele tem para com todas essas situações e para com todas essas coisas? Isso, queridos irmãos, é a tônica aqui do Salmo de número 80. O que Deus está fazendo no mundo. O que Deus está fazendo no mundo. E atrelado a isso, a gente contempla diversas outras situações que nos fazem perguntar e refletir sobre onde Deus está. Até um livro, um livreto, não é? Onde está Deus? E aí o autor trabalha catástrofes naturais, algumas situações causadas pelo próprio homem. E a pergunta é, onde Deus está quando as coisas vão de mal a pior? Onde Deus está? Esse é o questionamento do ateísmo. Não é? O ateísmo questiona isso. Se vocês cristãos dizem que Deus é bom, dizem que Deus existe e que Ele controla todas as coisas, por que é que Ele permite coisas ruins acontecerem na história da humanidade, ou com as pessoas, ou com os homens? A tônica do ateísmo, mas a gente encontra nos Salmos também. Quando o salmista levanta a questão, muitos questionam e perguntam, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Quando contempla-se situações caóticas, vexatórias, vergonhosas acontecendo aos filhos de Deus, onde Deus está quando tudo isso está acontecendo? Vamos pensar um pouquinho, querido, sobre isso, não é? E aí, uma das coisas interessantes aqui do Salmo de número 80 é que aparece agora a metáfora da videira. A gente está trabalhando a treliça e a videira, não é? O tema lá do livro, e a gente está construindo o nosso pensamento sobre discipulado com base nessa ideia. Então, a treliça e a videira. A videira é o que, queridos irmãos? Quem lembra? Não, dentro dessa metáfora que a gente está trabalhando, de treliça e videira, o que é a videira? Seria a parte espiritual da igreja. O que mais? Sim.
Ok, o que mais a gente poderia dar como resposta dentro dessa metáfora, dessa analogia que a gente está utilizando? Hã? Os irmãos ainda não pegaram a ideia? Só Saren que deu ali a resposta. Treliça, queridos, é a parte organizacional da igreja. É o que dá a sustentação, o suporte para que a videira cresça. A videira, nessa metáfora, é justamente a igreja do seu ponto de vista, do seu desenvolvimento, ou o evangelho como algo que se expande, que cresce. Certo? A treliça é a organização da igreja. A igreja ser compactada, particionada em ministérios, em departamentos que trabalham com área tal, com área outra e tal. Mas a videira, ou a treliça, existe em função da videira. Deixa eu tentar ir exemplificando para ficar melhor a captação. Se pudesse ligar esse ventilador aqui para mim, me ajudem aqui que eu estou incendiando. É algo que a gente precisa trabalhar, não é? Entender. Vamos pensar um pouquinho. A gente tem na igreja a SAF. O que é a SAF? Sociedade Auxiliadora Feminina. Isso faz parte de quê? Da treliça. Agora, para que é que existe a SAF? Para ser suporte da videira. Aí como é que a SAF ela se torna suporte da videira? Hã? Isso. Então a SAF ela cumpre o seu papel como treliça a partir do momento em que os seus trabalhos, as suas atividades, elas vão... Deixa a Edson colocar o ventilador, aí a gente para, porque está todo mundo doido, Edson, para ver essa ligação desse ventilador. O ventilador está mais atrativo e mais bonito do que eu. Pronto, agora sim. Joia. Aí ficou bom, Edson. O trabalho da SAF faz com que as mulheres que integram a SAF cresçam espiritualmente. Mulheres que entraram em 2000, em 2020, 20 anos depois de como sócia da SAF, ela é bem mais madura, bem mais espiritual, bem mais sólida a sua fé, porque a SAF contribuiu para isso. Mas não apenas isso, esse trabalho ele é videira, ou ele serve como treliça no sentido de existir em função da videira, à medida que o seu trabalho fomenta o cumprimento das mulheres em sua missão externa da igreja, não apenas em si mesmada, no sentido de um crescimento espiritual, até porque, queridos, não há como ter um crescimento espiritual desatrelado da função de discípulo fazendo outros discípulos. Então, a partir do momento em que essa mulher cresce, ela abençoa a própria vida, porque ela se fortalece na fé, mas ela se torna uma abençoadora na igreja, na família, na sociedade e na vida de quem quer que ela tenha, com quem ela quer ter contato, ter convívio, ter amizade, ter relacionamento. Se isso não acontece, o trabalho da treliça é um trabalho meramente organizacional, do ponto de vista de ser suporte para a videira, não alcançou o seu propósito, o seu objetivo. Queridos, deixa eu falar como pastor, experiência de pastor. O que mais faz hoje pastores serem demitidos de igrejas é uma política que nós chamamos dentro do ministério pastoral de política de manutenção. O que é política de manutenção? É contratar um bom pastor para ele dar conta da igreja. O que é dar conta da igreja? Visitar os membros,
atender no gabinete pastoral, pregar bem, ensinar na escola dominical, e uma outra igreja que às vezes faz uma exigência do ponto de vista administrativo. Política de manutenção. Mensalmente o salário cai na conta, estamos bem, estamos em paz e vida que segue. Hoje muitos pastores estão sendo demitidos de igreja por causa disso. E eu tenho experiência de participar e de dizer, irmãos, eu não faço parte desse grupo. Eu poderia muito... Os irmãos acham que financeiramente a igreja deixou de cumprir as suas responsabilidades durante esse período de pandemia? Não. Pelo contrário, acho que financeiramente a igreja até respondeu bem, muito bem. Financeiramente, nossa igreja está cumprindo, desde o início da pandemia, todas as suas obrigações. O número de membros que nós temos e aqueles que contribuem fielmente na nossa igreja é suficiente, preste atenção nisso, é suficiente para pagar o meu salário, para pagar o salário de Simone, para pagar a contribuição que nós damos ao William, para pagar o aluguel de Sumé, custear as despesas básicas que nós temos. A minha preocupação em a igreja desenvolver não é por causa do meu salário, não. É porque eu entendo que a igreja tem uma missão, tem um propósito, tem uma finalidade. E se nós não estivermos cumprindo essa missão, esse propósito, essa finalidade, nós estamos ensimesmados, vivendo para nós mesmos. E podemos até viver tempos bons, mas não estamos satisfazendo plenamente o Deus que nos chamou e o propósito pelo qual Ele nos chamou. Fazer outros discípulos. Fazer outros discípulos. Eu poderia, depois de 12 anos aqui, estar muito tranquilo, acomodado. Não, eu vou só ensinar, capacitar, vou só treinar, vou pregar. Está bom demais. Meu salário chega todo final de mês. Vou estar esquentando cabeça, me preocupando em a igreja querer evangelizar, em chegar mais gente na igreja, vai dar mais trabalho para mim, vou ter mais obrigações, vou ter mais dor de cabeça, gente para esquentar. Olha, quanto um grupo menor, melhor. Eu poderia pensar dessa maneira. Eu não estou pensando dessa maneira. Porque senão nós não cumpriremos o propósito pelo qual nós fomos chamados por Deus. Então, se a igreja vive assim, se a SAF vive assim, se a UPH vive assim, se a mocidade vive assim, se os adolescentes da mesma forma, se os outros ministérios da igreja da mesma maneira, a igreja é ensimesmada. Ensimesmada. Só olha para o seu próprio umbigo, só está preocupada com o seu próprio alimento. Quando eu digo alimento, alimento espiritual. Certo? Só está preocupada com a sua própria salvação. O restante, os ímpios, os que estão caminhando largamente para o inferno, alguém que vá lá evangelizá-los, alguém que faça lá esse papel. Eu não vou fazê-lo. Isso é uma igreja ensimesmada. Eu não estou julgando a salvação, eu estou avaliando o cumprimento do propósito pelo qual Deus nos chamou. Deus nos chamou, queridos irmãos, para sermos sal e luz aqui em Monteiro. Se nós não formos, o nosso propósito não está sendo cumprido. Deus chamou a mim, Deus chamou a você, para aqui em Monteiro, onde você estiver trabalhando, ser sal e luz. O que já chegou para mim de reclamação, de comportamento de A, B ou C na política, eu digo, não pode estar acontecendo. A gente já conversou, já falou tanto, já orientou tanto, e a mesma coisa. E a mesma coisa. Ah, porque fui provocado. E queridos, Jesus usa muita expressão. Se vocês vivem desse jeito, que diferença há entre vocês e os gentios? Então, se a gente vive do mesmo jeito que o ímpio vive, porque o ímpio vai lá e faz uma esculhambação de um político na sua rede social, eu, como crente, vou fazer a mesma coisa.
Eu vou me passar esse papel ridículo? Não. Então, a gente foi colocado em Monteiro, estou citando aqui política, mas é N coisas. A gente foi colocado nessa cidade para a gente ser sal e luz. E volto a dizer, irmãos, sal e luz é no dia a dia. Se me interpretarem equivocadamente, eu posso esclarecer, mas deixa eu dizer bem claramente, não adianta culto em meio de rua. Se no trabalho, se na universidade, se no lar, se na escola, o nosso testemunho não for de crente, não adianta preocupação com culto em meio de rua. Uma pessoa, um membro aqui da igreja uma vez, porque a igreja está parada. Por que está parada? Não, porque a igreja só faz culto dentro da igreja. Os cultos evangelísticos que a gente fazia na época de A, B ou C, a gente não faz mais. Eu disse, por quê? Porque seu testemunho é feio, é péssimo, nos negócios, você é chamado de velhaco, você é conhecido como velhaco nos seus negócios, certo? Você tem um testemunho péssimo no seu relacionamento conjugal. Aí você não testemunha para quem está perto de você, quer tirar o desencargo de consciência uma vez por mês, ir num culto no meio da rua, fazer um culto no meio da rua, pronto, eu evangelizei, a igreja evangelizou. Aí a fama do camarada nos negócios é de velhaco, de enrolão. Aí o testemunho dele como marido, como pai, é também péssimo. O que adianta, irmãos? Adianta? Não adianta. Não vamos fazer culto no meio de rua. Vamos fazer. Mas do ponto de vista da nossa consciência, ela não deve nos fazer reclinar a cabecinha tranquilo, não. Tem que reclinar atormentada. A gente tem que dormir de noite com a mente atormentada. Atormentada porque Paulo diz lá, mantendo a fé e a boa consciência, quando nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Quando não, a gente tem que ter inquietude, tormento na nossa mente. A gente não pode ter sossego, paz, se a nossa vida com Deus não estiver bem. A gente tem que ter tormento mesmo. Tem que ter incômodo. Porque é isso que nos conduzirá a uma consciência de pecado, de erro e, consequentemente, de reparo, de reajuste diante de Deus e, consequentemente, diante dos homens. Então, irmãos, a igreja, se ela existe para ela mesma, as programações em si mesmadas, para si mesmas, basta ver, irmãos, como nós chegamos todo domingo à noite, qual é o nível de relacionamento que eu tenho. Aí eu falo de várias estratégias, né? Claro que a principal, a básica, é a amizade, é o relacionamento. Eu vou trazer na próxima semana, porque eu não tenho aqui disponível para estar no PowerPoint. Mas eu tenho uma pesquisa recente, coisa de 3, 4 anos atrás, qual o método que as pessoas se convertem, né? Qual a estratégia evangelística. Aí vai ter lá 10% cultos no meio da rua, cruzadas, né? 5% internet, WhatsApp, tal. Aí tem lá do círculo, né? Onde vai fazendo aquelas partes da estatística, mais de 50% as pessoas responderam que a estratégia pela qual Cristo alcançou foi a amizade. Foi a amizade. Por isso que é outro erro que nós cometemos. A pessoa se converte, qual é a primeira coisa que a gente diz? Olha, não tem amizade, corta suas amizades todinho com as pessoas descrentes. É o contrário, irmãos. Você tem que continuar amigo do descrente, do ímpio. Agora você tem que continuar tendo a igreja sendo o seu suporte para treinar, para capacitar você, de modo que você forte e firme partilhe do evangelho com os seus amigos ímpios, com os seus amigos descrentes. E não o contrário, não a gente cortar o nosso vínculo
e se limitar ao relacionamento da igreja. Se eu só tenho amigos crentes, a quem é que eu vou partilhar o evangelho? Se eu não me relaciono com pessoas descrentes, com quem é que eu posso partilhar o evangelho? Então, a igreja não pode ser em si mesmada. Oséias condenou Israel, e há essa passagem no livro de Oséias, né? Voltando aqui para o Salmo 80, quando aparece essa metáfora da videira. Vamos agora para Oséias, porque a gente vai encontrar essa mesma metáfora. Irmãos, dúvidas aqui? Algo que não está ficando claro, que às vezes eu avanço assim rapidamente por causa do conteúdo e do tempo, e privo os irmãos de alguma pergunta, e aí a coisa fica sem um entendimento correto. Se tiver, podem perguntar aí. Alguma dúvida? Tranquilo? Oséias, capítulo 10, versículo 1 e 2. O que é que diz esse texto? Oséias 10, 1 e 2. Vamos lá? Israel era uma videira viçosa, frondosa, não é? E aí o que é que acontece? Versículo 2: o coração deles é mau, é enganoso. Então Oséias, queridos, mostra Israel, né, como uma videira luxuriante, mas em última análise falsa e condenada. E ele profetizou aquilo que Deus faria, no sentido de punição, no sentido de castigo, mas ao mesmo tempo no sentido de florescer e florescer novamente. Agora vamos lá para o capítulo 14 de Oséias. Oséias 14, do 4 ao 7. E eu curarei a infidelidade deles, se referindo ao capítulo 10 lá. O coração deles é o quê? É enganoso, é mau, é perverso. Mas restaurados, arrependidos, o que é que Deus faz? Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano, aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu resplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. O que é que dizia o Salmo 80? Senhor, restaura-nos. Senhor, cura-nos. Senhor, até quando permanecerá irado contra nós, deixando de ouvir as nossas orações? Aqui Oséias mostra o cenário de punição, de castigo por causa da desobediência, por causa da maldade, por causa do engano do coração, mas ao mesmo tempo, num momento subsequente, Deus trabalhando na vida desse povo, esse povo arrependido, a cura, a restauração. Aí, queridos, restauração, a gente precisa lembrar do Salmo de número 126, que a gente recita com muita facilidade e frequência, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Alguém já disse que quem deixa de sonhar, deixa de viver, não é? Nós ficamos como quem sonha.
Já ouviu aquela expressão, né? Até quando alguém partilha um sonho quase que surreal, a gente, numa ideia de jogar um balde de água fria, até brinca, né? Sonha Alice, né? Alice no país das maravilhas, dos encantamentos, onde tudo é perfeito, onde tudo dá certo. Sonha Alice. Aí o salmista diz: quando Deus restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Essa é a ideia de restauração, é tristeza, amargura, luto, dor, vergonha, opróbrio, agora alegria, festejo, celebração. E a videira frutífera, a videira frondosa, a videira exibindo os seus ramos, o seu verdor, todo o seu encantamento. Será como o orvalho, como a neblina, como aquela chuva que rega, que faz florescer. Quem é aqui não precisa nem ser, mas quem conhece um pouquinho de agricultura, sabe que a melhor chuva para a agricultura não é aquela chuva torrencial, forte. Pelo contrário, às vezes até ela devasta o plantio. A melhor chuva para a agricultura é aquela chuva permanente, mais fina. A noite inteira aquela chuva. Aquilo ali para a agricultura é o melhor. Então está chovendo, está vindo a neblina, aquela garoa, a videira exibindo o seu verdor. Isso é a bênção de Deus. Vamos lá, queridos, fazendo um paralelo com a igreja. A videira, a treliça funcionando bem, mas a videira exibindo as suas folhagens, os seus brotos, o seu verdor, a sua beleza, o seu encantamento, a igreja naturalmente crescendo, desenvolvendo, pessoas amadurecendo, outras conhecendo o Evangelho e crescendo também, amadurecendo também, os mais maduros ajudando os mais novos, aqueles que estão chegando, numericamente a igreja crescendo, qualitativamente a igreja crescendo, ela diminuindo o grau de problemas, de crises, de inimizades, de confusão, de conflitos. Pelo contrário, aumentando o grau de resolução de conflitos. Porque quanto mais maduro nós nos tornamos, mais nós lidaremos com situações contrárias, adversas, porque elas nunca deixarão de existir. Quem pensa que a igreja vai deixar de ter problema é a mesma coisa de um casal que pensa que um dia vai deixar de ter problemas. Mesma coisa de uma família que pensa que um dia vai deixar de existir problemas na família. Não vai deixar. Uma família de seres humanos, não é? Não está falando de ilusões não, porque tem pessoas que querem passar essa ideia de famílias perfeitas, de casamentos perfeitos, de filhos perfeitos. Isso não existe. Nem na teoria existe, porque nem na teoria Deus, após o pecado, trabalhou do tema família numa ideia de perfeição, mas numa ideia de maturidade a ponto de superar os problemas familiares. Agora, resolvê-los, vencê-los, transpor. Mesma coisa é a igreja. Quem pensa que a igreja nunca vai ter problema, se engana. Agora, a maturidade e a espiritualidade revelam, ou a maturidade e a espiritualidade, elas facilitam, contribuem, cooperam para que a resolução dos problemas seja a melhor possível e redunde acima de tudo na glória de Deus e no testemunho do nome do Senhor.
por todas as aparências exteriores, né? Voltando um pouquinho lá para a ideia do capítulo de número 10, a videira parecia, né, que nada estava acontecendo, exceto pecado, fracasso e julgamento. Mas apesar disso, os profetas prometeram que procedente das cinzas, Israel ressurgiria de novo pelo poder de seu Deus que dá vida. A vide floresceria mais uma vez e se tornaria uma planta linda e conhecida em todo o mundo. Se a gente fosse acrescentar aqui a Oséias, nós temos Isaías 6. Até o diácono Rodolfo, né, pregou recentemente sobre esse texto, até o verso 8. Mas na sequência, se os irmãos lerem Isaías 6, porque como do 1 ao 8 é mais conhecido, é um texto belíssimo, a gente quase que às vezes passa desapercebido da sequência do capítulo 6. Porque na sequência do capítulo 6, Deus diz assim: muito bem, Isaías, eu perguntei a quem enviaria, quem ia por nós, e você diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Pois eu vou enviar você, Isaías. Mas você vai, e o povo não vai ouvir. Lembra que eu orei aqui no início? Deus dá-nos ouvidos que ouçam. Alguém pode até pensar, mas que redundância é essa do pastor? Porque ouvidos que ouçam, no sentido de ouvidos que a gente não apenas ouça auditivamente, mas que o nosso coração esteja compungido a submetê-lo, aquilo que nós ouvimos, a palavra de Deus. E aí Isaías escuta Deus dizendo: Isaías, você vai falar, o povo vai ouvir, mas não vai ouvir. O povo vai até escutar, mas não vai atender. Aí Isaías diz assim: mas até quando, Senhor? Aí ele disse: até que as cidades sejam devastadas, até que haja opróbrio, até que haja vergonha, até que eu puna esse povo. Enquanto isso não acontecer, Isaías, você vai pregar, aí o povo não vai ouvir a sua pregação. Aí lá no final a mensagem aparece, né? Quando Deus diz: mais ainda, que ficar o tronco. Quem já teve a experiência de cortar uma árvore no tronco, não arrancar as suas raízes, né? Corta ali bem baixinho no tronco. Às vezes bota até óleo queimado, né? Alguma coisa do tipo, para ver se não... Mas com o tempo vai vindo a chuva, vai vindo água, principalmente se estiver perto de uma fonte de água. Quando você menos espera, sai um galinho verde ali, outro, e aquela planta começa a renascer, a florescer novamente. É isso que Deus estava dizendo com Israel, através de Oséias, através de Isaías, através de tantos outros profetas. Olha, esse povo, essa geração está corrompida. Não me escuta, não me ouve, ignora a minha palavra, e eu vou puni-los. Mas, mesmo que fique aquele tronquinho ali da árvore, eu vou de novo fazer chover sobre ele, e ele aos pouquinhos vai florescendo. Agora, quando você quer que a árvore ela seja acabada mesmo, extinta, o que é que você faz? Aí você cava mesmo e arranca com todas as raízes. Deus estava dizendo isso a Israel. Claro, queridos, por que era que Deus estava dizendo isso a Israel? Porque por meio de Israel, um propósito estabelecido na eternidade por Deus aconteceria. Qual era o propósito? O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus. E a gente não pode olhar, por isso que o Antigo Testamento, a mensagem ela é cristocêntrica. A gente precisa encontrar mensagem de redenção em todo o Antigo Testamento. Porque a mensagem do Antigo Testamento não é em si mesmada. Ela justamente tem um propósito maior, mais amplo. Eu não me canso, irmãos, de lembrar que eu ouvi muitas vezes pregações extremamente motivadoras entre a briga de Golias e Davi. Davi como um servo de Deus e Golias como um inimigo, não é? Por uma questão apenas motivacional.
Olha, com Deus você pode vencer o seu inimigo e tal. Mas não percebendo a guerra de Golias e Davi como uma mensagem onde Cristo está. E onde é que Cristo está ali? Por que é que Davi derruba Golias? É só porque Davi foi combater Golias com fé em Deus? Ou é só porque Davi foi humilde e dependeu de Deus? Olha, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Foi só por isso? Foi não. Davi ali representa quem, queridos? Davi ali representa Cristo. Davi ali representa a promessa. Era o povo de Deus que estava sendo envergonhado. Era Israel que estava sendo zombada, ridicularizada pelo filisteu Golias. É olhar para Davi e lá na genealogia de Jesus, você vai ver que Davi, ou que Jesus descende de quem? De Davi. Por que é que Deus preserva Davi? Por que é que Deus abençoa Davi? Por que é que Saul não conseguiu destruir a vida de Davi? Porque Davi era o queridinho de Deus, ou porque Davi era esperto, soube fugir. Não, queridos. A saga dos personagens bíblicos, elas podem ser observadas e extraídas lições, mas a gente precisa ir além e contemplar o plano redentivo em tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Nenhuma situação ela é desprovida do plano redentivo. Por isso que aquela música tão bonitinha, mas tão equivocadazinha do ponto de vista teológico, né? Como José teve um sonho e sonhou, né? Você pode também sonhar, porque Deus vai realizar. Por que é, queridos, que Deus fez de José um sonhador? Apenas com o propósito de abençoar a vida de José? Por que é que Deus lembrou de José? Por que é que Deus poupou José dos seus irmãos? Por que é que Deus livrou José depois da prisão? Por que é que Deus abençoou José na situação lá com a esposa de Potifar? Por que é que Deus promoveu José ao segundo homem do Egito? Aí, não é? A autoajuda vai lá, os segredos de uma vida vencedora, de uma vida vitoriosa, e aí vai olhar para José como um homem que apenas teve estratégias para chegar a ser vencedor. José diz lá no capítulo 50 de Gênesis que Deus fez tudo isso porque tudo isso aconteceu na vida dele, porque Deus transformou aquilo ali em bem. Deus intencionou que os irmãos de José intencionaram o mal, Deus transformou em bem. Para quê? Para que quando a família de Jacó, no tempo da escassez, precisasse, tivesse quem lá no Egito para dar amparo e pão para a família de Jacó, tivesse José. E por que José? Por que Jacó? Porque Jesus, Abraão, Isaac e Jacó, porque essa é a genealogia de Jesus, porque Deus estabeleceu o plano da redenção, estabeleceu uma nação, e Abraão é o pai dessa nação, os patriarcas, na sequência da mesma forma. Então, queridos irmãos, olhar para o Antigo Testamento é olhar para essa mensagem de redenção. A gente pode observar as histórias do ponto de vista humano, olhar para a história de Davi. Vamos olhar erros que Davi cometeu do ponto de vista do seu reinado, do ponto de vista familiar, os destroços, os impactos negativos que a vida e a família de Davi experimentaram. Vamos. Mas sem nunca deixar de perceber a redenção. Sem nunca deixar de perceber a redenção que há nessas mensagens. Então, da mesma forma, quando a gente vê os profetas e Deus fazendo promessas como essa de Oséias. Olha, essa videira aí, que vai ficar seca, que vai ficar feiosa, lá na frente depois eu vou
restaurá-la. E ela vai exibir o seu verdor. Por quê, irmãos? Porque Deus tem um plano da redenção. O que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Deus está fazendo a mesma coisa que Ele começou a fazer lá no início da queda, redimindo o homem com Ele. Redimindo o homem com Ele. Podemos não ver, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. E tomara, irmãos, que nós tenhamos a sensibilidade de nos envolvermos nessa missão, de sermos participantes dessa missão, que é a Missio Dei, a missão de Deus. O que é que Deus está fazendo no mundo hoje? Deus está cumprindo a sua missão. Deus está levando a cabo a sua missão. Qual é a missão de Deus? É reconciliar consigo o mundo. E Ele instrumentalizou a igreja como agência executora dessa missão e desse plano. Amém, queridos? Deus nos dê sensibilidade, Deus nos dê graça para que nós cumpramos essa missão em nossa vida e em nossa caminhada. Nós vamos louvar o nome do nosso Deus com mais uma canção.